E continuando, nós temos um outro exercício de compreensão e interpretação de texto. Esse aqui já é para matar a gente de raiva, né? Porque o texto é grande, só de olhar você já começa a chorar, cair suas lágrimas, mas aí você pega o seu lenço, seca as lágrimas, retoca a maquiagem linda e plena e vai, tá? Então eu vou dar um pouquinho mais de minutinho para vocês trabalharem nesse texto. Enquanto isso a gente vai poder beber água, tá? Dar um minutinho, conversar com as comadres e depois a gente vai retomar, tá bom? Porque esse aqui é um pouquinho mais puxado. Esse aqui é Tribunal de Justiça, é um concurso daqueles que a gente quer passar. Então, nós vamos pegar um pouquinho ele, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Essa questão é concurso de Tribunal de Justiça, é um concurso para nível superior, sendo que, apesar de que parece que é mais difícil, mas não é, os nossos concursos de professores trazem textos bem maiores do que esse. Para a gente começar hoje, eu escolhi esse porque é um texto um pouco menor. E eu pretendo fazer assim, a cada aula, a gente começar a trabalhar questões cumulativas, ou seja, na aula que vem, nós vamos rever também alguma coisa sobre análise e interpretação, tá bom? Então, vamos lá. Lendo a pergunta 1, depreende-se do contexto que o segmento. Essa questão, qual que é a matéria dela? O que ela quer saber? Ela quer saber compreensão, interpretação ou análise? O que ele está te pedindo aí? Ele está pedindo a sua ação sobre o texto, a sua interpretação. Mesmo porque ele já fala o contexto, tá? O contexto é onde o texto está escrito, vai além do texto, tá? Então, sempre lembra, a interpretação vai além do texto. Então, como que ele organizou essa questão? Ele colocou um fragmento do texto e ao lado ele coloca o que você poderia ter entendido. Não parece uma questão difícil de arrancar o cabelo? Mas não é não, gente, é tranquilo isso daí, tá? Primeira, mais uma dica, vá para a prova sem medo, tá? Aquele que estuda não tem medo de prova, não. Então ele coloca, ele é um esporte dotado de uma vocação complexa. Ratifica o fato de que o futebol é um esporte que a criatividade supera a técnica. Examinador ama essa palavra aqui. Tá? E aluno ama esquecer o que ela significa. Eu escolhi essa questão também para que a gente possa gravar o que significa isso. Então, eu sempre gosto de trabalhar com associação. É o jeito melhor que eu gravo as coisas. Então, o ratifica é a mesma coisa que o afirma, que o confirma, tá? Então, olha só a associação que você vai fazer aqui, ó. Tá? Vogal e vogal. Ratifica é o mesmo que afirma, porque a gente tem uma outra palavra muito parecida, tá? Que é o retifica. Isso. Retificar é corrigir, é consertar algo, tá? Então, você vai fazendo a associação, tá? Eu gravo por associação. Foi a melhor forma que eu consegui. Principalmente porque a língua portuguesa possui um vocabulário imenso, não é? Então, ratifica é afirma. E você não vai ver no texto o retifica, não. Você não vai ver em questão retifica, tá? Muito raramente. Por isso que você tem que gravar os dois. Você sabendo o que é esse, o outro você vai lembrar automaticamente, tá? Então, ratifica é afirma, confirma, tá? A mesma coisa. Então, ele é um esporte dotado de uma vocação complexa, ratifica o fato de que o futebol é um esporte em que a criatividade supera a técnica.
Antes disso, eu vou perguntar para vocês, qual é o assunto desse texto? O futebol? Não está muito resumido isso? Cuidado com o resumo do resumo do resumo. Então, o texto está falando sobre o futebol, mas ele está falando o que do futebol? A sua origem e o que mais? Uma paixão nacional, tá? Vamos colocar assim mesmo, né? Acho que fica bem claro. Paixão nacional. Então, basicamente, o assunto do texto está aqui. Ele está falando sobre o futebol, da onde ele veio e que ele se tornou uma paixão nacional. Só que nesse paixão nacional aqui, ele traz vários argumentos que provam para a gente como e por que o futebol é uma paixão nacional. Correto? Ele não afirma pura e simplesmente. Aqui ele vai apresentar vários argumentos e elementos que provam o que ele está falando. Portanto, nós temos aqui um texto argumentativo, né? Pois bem, o texto, ele está falando para a gente sobre a vocação do jogador de futebol? Quando o assunto do texto ele fica claro para você, você já consegue até eliminar a alternativa, percebe? Porque esse assunto que a alternativa A traz para a gente, ele é um esporte dotado de uma vocação complexa, afirmando que a criatividade... Ele fala no texto sobre a criatividade superar a técnica? Ele não fala isso no texto, tá? Então, quando a gente começa a estudar a matéria, percebe como fica claro o que é verdade, o que é mentira nas alternativas? O nome disso é estudar. É isso que vocês vão falar muito para os seus futuros alunos. Estuda, estuda. Cláudia Leão fala 500 mil vezes, estuda, estuda. Por quê, gente? É simples, depois que a gente estuda. Então, essa aí a gente já pode descartar. A B. Canibalizamos e digerimos o futebol, está no segundo parágrafo. Condensa a opinião. O que é esse condensar a opinião aí, gente? O que é condensar? O que é leite condensado? Fala para mim. Quando você vai para uma prova, você vai utilizar na prova tudo o que você tem. Ah, Lene, mas eu vou falar, eu vou pensar nisso. Você vai pensar no que for para te ajudar, tá? Então, condensar a informação é concentrar a informação, é resumir a informação, tá? Então, condensar é resumir. Sabe por que leite condensado é caro? Porque depreende um volume muito grande da matéria-prima, ou seja, do leite e do açúcar, para fazer aquela latinha que a gente ama, tá? Então, condensar é resumir, tá? Então, essa frase, canibalizamos e digerimos o futebol, resume a opinião expressa pelo autor de que o brasileiro se apropriou do esporte importado pela Inglaterra? Alguém escolheu essa alternativa? A Ju escolheu apenas a Ju? Vamos guardar ela, então? Vamos guardar ela por quê? O texto está falando sobre que o brasileiro se apropriou do esporte? É uma verdade isso? A gente até marcou aqui, né? Que ele veio de uma origem X e virou a nossa paixão nacional. Então, a gente pode e deve guardar essa alternativa. Alguém ficou em dúvida entre essa alternativa e alguma outra? Alguém ficou em dúvida? Tá. O mundo é instável como uma bola. Antes, na anterior, canibalizamos. Está claro para vocês o que essa palavra significa? O que é canibalizar? Canibalizar é se alimentar de algo
geralmente do seu próprio gênero. Por exemplo, existe uma tribo lá na Amazônia de canibais, ou seja, seres humanos que se alimentam de seres humanos. Isso é canibalismo, tá? Então, quando a gente pega uma alternativa que tem uma palavra que a gente desconhece, a gente já sarta fora, né? Sartei. Mas não, você reserva. Você não despreza, você reserva. Isso aqui eu desconheço. Eu li isso aqui, eu desconheço. Reserva e vai analisar as demais, tá? O mundo é instável como uma bola, no 5º parágrafo, retoma e reforça o argumento de que futebol foi peça fundamental na construção da autoestima do brasileiro. Olha a pegadinha, olha a maldade do examinador, gente. O texto fala claramente que o futebol foi uma peça fundamental na construção da autoestima do brasileiro. O texto fala isso claramente. Mas quando ele usa essa expressão, o mundo é instável como uma bola, é para comprovar isso? Sim, não precisamos nem voltar no texto, só analisa friamente o vocabulário. Ser instável é uma coisa que ajuda na autoestima de alguém? Veja você. Você não precisa voltar no texto 500 vezes, se você analisar bem o vocabulário. Então, você já vê que essa alternativa está errada. Porque jamais algo que é instável pode colaborar com a autoestima de alguma coisa. Mas a gente pode voltar lá no texto e achar isso que ele está referindo aí, para a gente tirar a prova dos 9. É o último parágrafo, né, o 5º parágrafo. Lá no final, a terceira linha, de baixo para cima, tá? O último parágrafo mesmo. O seu maior papel foi o de ensinar a democracia. Perfeito. Foi o de revelar com todas as letras que não se ganha sempre. O mundo é instável como uma bola. Perder e vencer ensina o futebol. Então, esse segmento, o mundo é instável como uma bola, serve para ensinar que a gente pode ganhar e a gente pode perder. Mas isso não é a mesma coisa do que no outro parágrafo onde ele fala da questão da autoestima. O que é a pegadinha dessa questão? É misturar os parágrafos. Ele pega uma informação verdadeira de um parágrafo, pega uma informação verdadeira de outro e mistura. E aí você pensa, não, essas duas verdades estão no texto, mas uma é o argumento comprovativo da outra? Não, eles estão em parágrafos diferentes. Isso é a análise de texto. Lembra que eu falei para vocês? A análise vai aparecer na hora que você estiver resolvendo o seu texto? Analisar é isso. Então, eu tenho que me localizar. Onde está informação, onde está argumento? Informação e argumento que comprova. Eles têm que estar casados. Então, mesmo que sejam duas verdades que estão no texto, mas se a alternativa está falando isso comprova isso, e você lê lá e vê que não, então não se confunda. É o tipo de alternativa danada para confundir a gente. A gente fala, é verdade, verdade, marquei. Por que eu errei? Entendeu? Porque é tese e argumento. Quem é professora de português aqui já estudou muito isso. Tese e argumento. O argumento comprova a tese anterior a ele. Tá? AD. Um espetáculo pago, produzido... tá. Só voltando aqui na C. Eu acho que vocês estão com cara de dúvida nessa questão, eu estou achando. Tá? Porque, presta bem atenção, são duas verdades que estão no texto. A afirmação, o mundo é uma bola, está no texto? Sim. Comentários sobre a autoestima do brasileiro está no texto? Sim. Mas essas duas construções estão ligadas no texto? Não. E a alternativa está falando para a gente, a afirmação A e a afirmação B estão ligadas no texto. Isso é verdade? Não. Porque o argumento que fala da autoestima é outro, e o argumento que comprova que o mundo é estável como uma bola
é outro, está falando de outro assunto, tá? Lembra da análise, que é ver como o autor está falando o que ele quis dizer? Isso é analisar o texto, tá? Por isso que depende a calma na hora da prova, tá? Aqui ele está falando no 5º parágrafo, mas a ideia da autoestima está antes disso, nem está nesse parágrafo aqui. Então, essa localização no texto, o examinador está simplesmente perguntando o seguinte para você: você sabe ler um texto? É só isso que ele quer saber, tá? AD, um espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da indústria cultural, alude ao caráter comercial do futebol, que na modalidade teria perdido o seu significado simbólico. Essa é mais simples para nós, tá? O futebol perdeu o seu significado simbólico? Não. Ele é um espetáculo pago? Sim. Ele perdeu o seu significado simbólico? Não. No próprio texto ele fala de tantos outros símbolos, de bandeira, de hino, de tudo que envolve, daquela paixão, do povo reunido. Não tem nada mais simbólico para o brasileiro, mesmo porque nós somos conhecidos como o país do futebol. É o nosso maior símbolo, tá? Então, essa é excludente. Aê. Essa aqui também poderia confundir. Ó. O velho bretão futebol é uma crítica sutil ao insípido futebol inglês, superado pelo estilo inconfundível que os brasileiros imprimiram ao esporte. Por que essa alternativa nos induz ao erro? Pelo senso comum, quando eu chamo uma coisa de velha, eu estou depreciando. Mas não necessariamente. Quando nós falamos que Paris é a capital mais antiga da Europa, mais antiga do mundo, que tem nós não estamos depreciando. Quando nós falamos de Roma, quando nós falamos da Grécia, nem tudo que é antigo está sendo depreciado. Mas, para complementar mesmo essa ideia, insípido futebol inglês. Ele fala no texto que o futebol inglês é insípido? Ele não afirma isso. Isso é o examinador te induzindo a fazer a sua interpretação errada, tá? Ele te induz ao erro, mas você não vai ser induzido. Ele fala isso no texto? Não. E mesmo porque é correto eu falar que o futebol inglês, por exemplo, é insípido? Não, eles evoluíram muito, 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 tá? Então, o que a gente fica de gabarito aí? A alternativa B. Esse canibalizar e digerir o futebol é nos apropriar. O futebol vem de uma determinada origem e nós nos apropriamos. Não são os ingleses, não é a Inglaterra que é conhecida como pai do futebol. É o Brasil, tá? Então a gente se apropriou daquilo de uma certa forma que se tornou parte de nós. Ele utilizou essa palavra forte, que é do canibalizar, de que é quando você se alimenta de algo, aquilo vai fazer parte do seu organismo. Então, a gente se apropriou de uma certa forma que o futebol é parte da nossa identidade nacional. Tanto é que a Copa é um movimento que faz tudo parar praticamente no país. Tá? De tão relevante a importância desse esporte. Tudo bem, gente?